Olá, boa tarde. Boa tarde. Sejam bem-vindos ao mais um encontro do canal Valor em Saúde. Hoje estamos aqui com um grupo muito simpático, colegas já de longa jornada de hotelaria hospitalar. Eu estava com saudade de reunir esses profissionais aqui e desejo boa tarde a todos os nossos participantes aí pelo canal do YouTube. E estamos aqui para compartilhar boas práticas, que esse é o nosso lema, né? E vamos passar agora um vídeo do Inlags Academy. Essa é uma iniciativa do canal Valor em Saúde e do Inlags. E a gente está muito feliz de estar em parceria com o Inlags Academy, né? A gente sempre desenvolveu profissionais através dos nossos conteúdos e agora a gente quer trabalhar essa questão de educação continuada e a gente marcou essa roda de conversa para entender quais são os desafios, né? E como que a gente pode melhorar e contribuir daquilo que não deu certo em algum hospital, o que a gente pode contribuir para que outros não cometam os mesmos erros, e esse é o grande objetivo desses encontros, né? Então, eu queria dar as boas-vindas para o Marcone Moraes, seja bem-vindo, Marcone. Queria também agradecer a presença da Alessandra, estava com saudade de você, Alessandra Ferreira, tudo bem? Com a Gladys, com a Melissa Santana, e com a Geise. Acertei o nome da Geise. Eu vou abrir para vocês para que vocês possam se apresentar antes da gente começar o diálogo aqui. Eu vou ser só uma facilitadora e a ideia é que vocês possam, entre vocês, dizer aí das demandas, das dificuldades relacionadas a esse 1 ano e meio, aí quase 2 anos, né, que a gente não faz mais encontros presenciais, e a gente está muito sedento para ouvir vocês e entender quais foram essas dificuldades e a curva de aprendizado que certamente todo mundo vivenciou, né? Marcone, você como presidente da Sociedade Brasileira de Hotelaria Hospitalar, eu queria abrir para você primeiro se pronunciar e depois a gente pode seguir com as demais convidadas. Obrigado, Tânia. Boa tarde a todos. É um enorme prazer, agradeço o convite para participar do evento. Atualmente estou aí com a Sociedade Brasileira de Hotelaria Hospitalar, também na gestão de hotelaria do Sabará Hospital Infantil. E conforme você bem introduziu, né, a gente está vivenciando aí há quase 2 anos, né, um cenário à frente de equipes de assistência de operacional, desculpa. Aqui no Sabará a gente faz gestão de equipe de limpeza, higiene, estacionamento, segurança, a própria equipe de rouparia, né, auxiliares. Então, a questão da informação clara, objetiva, transparente a todo momento, desde o instante. E as demandas da instituição como um todo foram nessa ordem também, né, tanto para equipes assistenciais como operacionais. A gente jamais fazendo diferenciação de terceiros, né, de parceiros. A gente entende que todo mundo está no mesmo ambiente, então a segurança e a qualidade de todos é essencial. Tomando como embasamento muito criterioso e técnico as áreas técnicas, né? Controle de infecção, SESMIT, qualidade. Então, é claro que foi tudo muito novo para todo mundo, né?
mas a gente conseguiu aí, está conseguindo vencer, né, os desafios propostos. É claro que houveram adaptações de processos, adaptações físicas, estruturais, né, de pessoas também. Claro, a gente tem que ter um cuidado com a segurança muito grande, e a gente espera aí em breve tá vencendo, e deixar os colegas comentarem um pouquinho também as ações que elas fizeram por aí. Eu agradeço mais uma vez o convite. Eu é que agradeço, Marconi. Geise, por favor, se apresente para nós, diga aí a sua trajetória no setor, qual é o hospital que você atua. Oi, boa tarde. Obrigada pelo convite, né? Com essa pandemia, a gente sentiu falta realmente dos congressos, né? E da troca de informações e o próprio networking, né? Que a gente faz aqui. Então, obrigado pelo convite mesmo. Hoje, né? Eu trabalho na hotelaria do Hospital Pequeno Príncipe, que fica em Curitiba, no Paraná. Eu tenho uma trajetória aí de outros 13 anos dentro de hospitais e passei por Joinville, no Hospital Dona Helena, outros 2 hospitais de Curitiba, que é o Vita e o Ipo. Então, vim com uma bagagenzinha aí, sempre cuidando de hotelaria hospitalar. E aí hoje tem 6 meses apenas que eu estou aqui no Pequeno Príncipe. E até, na verdade, para falar da pandemia, é mais a Melissa que vai poder nos contar aí sobre isso, né? Também trabalha aqui conosco e, né, tá aí há muito mais tempo no Pequeno Príncipe, vai poder dizer para vocês sobre esses desafios. O que a gente enfrenta muito hoje, né, é a continuidade dos treinamentos, né? Que com a pandemia a gente não consegue reunir as pessoas para fazer os treinamentos, as orientações, então dá um pouco mais de demanda um pouco mais de tempo para a gente conseguir fazer essa capacitação, né, com certa frequência. Então, hoje, a maior dificuldade está sendo essa, que aos pouquinhos a gente está retomando. E também, né, não quero aprofundar muito, talvez a gente entre em mais detalhes daqui a pouco, mas essas são as questões dos afastamentos, né, que isso realmente nós cuidamos aqui, a hotelaria compreende a higienização, lavanderia, controle de pragas, gerenciamento de imobiliários e tudo próprio, né? Eu não tenho nada terceirizado. Então, a equipe toda é nossa do hospital. E aí os afastamentos todos nos complicou bastante, assim, né? No ano passado teve uma ação muito grande, de contratação aí de um pessoal extra para cobertura de tudo isso e que hoje a gente não tem mais, né? Então, hoje a gente teve que voltar ao que era muito mais no passado e até, né, volto a dizer que a Melissa pode comentar um pouquinho mais aí sobre o ano passado que ela estava aqui no hospital antes de mim também, né? E tocando aí a nossa parte toda de administrativa e a hotelaria também. Mas é basicamente isso. Depois acho que a gente entra um pouquinho mais em detalhes, né? Obrigada, Melissa. As boas-vindas aqui para nós e uma continuidade na fala da Geise. Então, boa tarde para todos que estão ouvindo. Meu nome é Melissa, eu sou a gerente administrativa aqui do Hospital Pequeno Príncipe. Eu estou aqui na instituição há 11 anos e antes da instituição eu trabalhava no Vita, onde eu trabalhava com a Jace também. Foram 6 anos lá, 11 anos aqui. Basicamente, com uma trajetória assim, no Vita eu era gerente de logística, então eu tinha toda a parte de hotelaria, mas eu tinha farmácia e suprimentos e manutenção também. Aqui no Pequeno Príncipe a estrutura é muito grande, né? Nós temos quase 400 leitos, então é um pouco mais subdividido, mesmo assim eu tenho 9 áreas. Ela pega toda a parte administrativa de recepções, internamento, emergências, entradas principais do hospital, serviço social, toda a parte de liberação de guias, agendamento cirúrgico, liberações eletivas, SND, lactário, posto de coleta de leite humano, lavanderia e higienização. Então, na nossa equipe, a Jace acho que está com 120 funcionários mais ou menos na higienização e acho que em 70 na lavanderia, e a minha gerência é composta por 500 funcionários. É uma empresa dentro de outra empresa, né, Melissa? As áreas de hotelaria cresceram tanto que eu falo que é uma empresa dentro de outra empresa. Exatamente. Maior do que a gente, só a gestão de enfermagem mesmo. Sim. Aí a minha gerência, que é dentro da diretoria administrativa,
E aí depois é bem subdividido, né? Com áreas bem menores e mais específicas. Quando eu entrei na instituição, realmente era só hotelaria, mas um pouco tempo depois acabou que foi desligado a gerente de atendimento, e como eu tinha experiência da instituição anterior, eu acabei ficando com a parte de atendimento também. Foi um desafio muito grande a questão da pandemia, porque a Jace tem só 6 meses na instituição. Mas eu, em março de 2020, estava grávida. Então, do dia para a noite, com 6 meses de gestação, eu fui para home office. E aí, na minha gestação anterior, a Jace, ela foi contratada temporariamente para me substituir. Então, a gente tem uma longa jornada de trabalho. Nessa gestação, a gente, obviamente, estava se preparando para algumas coisas e não deu tempo. Do dia para a noite, a médica do trabalho ligou para o nosso diretor e falou: ela tem que ficar em casa. E eu fui. Então, e aí foi o se habituar, né? Nessa pandemia, eu consegui entender que o ser humano ele é altamente adaptável. A gente se adapta a tudo, tanto as coisas boas quanto as ruins. E foi o final da gestação em casa, então dos 6 aos 9, e aí os 4 meses da licença maternidade que eu não me afastei. Eu fiquei em home office mesmo, porque não havia, eu entendo que não havia como o meu diretor assumir absolutamente toda a minha rotina, e nós não tínhamos ninguém para ficar no meu lugar, e as coisas estavam muito específicas. O que já estava andando já vinha acontecendo por conta da pandemia. Nós não tínhamos ninguém para ficar no meu lugar, e as coisas estavam muito específicas. O que já estava andando já vinha acontendo por conta eu fui tratando as questões com o meu grupo de coordenadores, que é um grupo bem preparado. Então, obviamente, eu não ficava o tempo todo no computador, nem nada disso, mas eu tirava alguns momentos do dia para conseguir resolver tudo isso. A gente teve uma baixa, diferente dos hospitais de adulto, a gente teve uma baixa na ocupação hospitalar drástica. Né? Um hospital que, desde que eu estou aqui, a gente nunca trabalhou com menos de 75%, 76% de ocupação hospitalar. A gente chegou a 50%, 49%, 48%. Financeiramente, muito preocupante para a instituição, né? Pelo simples motivo de sustentabilidade. Por outro lado, a gente veio colher os frutos da pandemia agora. Então, o hospital é um hospital filantrópico, é o maior hospital exclusivamente pediátrico do Brasil, e com isso a gente tem um setor de captação de recursos muito grande. Então, o hospital, ele capta muito recurso. E graças a Deus isso se manteve. Porém, até na pandemia houve diminuição disso, porque várias empresas também foram afetadas. A gente trabalhou muito, alguns setores a gente diminuiu, a gente teve redução de carga horária, tudo isso que poderia ser feito, mas na lavanderia, principalmente, que como a Jace falou, tudo nosso não nada é terceirizado, é tudo mão de obra própria. Na lavanderia a gente viu não foi nenhuma explosão, foi uma explosão na confecção de enxoval, porque a gente confecciona também todo o nosso enxoval, são poucos itens que a gente compra pronto. E com a questão das máscaras, dos aventais de contágio, nós tivemos uma produtividade imensa para poder suprir a necessidade, porque no começo da pandemia as pessoas também não entendiam muito. Então, a máscara vinha de um jeito, 10 dias depois saía outra determinação, mudava a máscara de novo, uma hora era dupla, outra hora era outra gramatura de tecido, os aventais de contágio, aí tenda. Então, foi um momento de muito estresse para a equipe de higienização e para a equipe da lavanderia. A quantidade de roupa lavada se manteve, então a gente lava mais de 2 toneladas de roupa por dia, e com metade da ocupação do hospital a gente continuou lavando as mais de 2 toneladas de roupa por dia, porque a quantidade de avental de contágio, e o hospital decidiu fornecer a máscara de tecido para todos os acompanhantes também,
porque como é que você obriga, e às vezes a pessoa não tem, e questão de SUS, tudo isso, então a gente tinha uma demanda gigante de máscara e de avental e de roupa de precaução de contato, e um estresse muito grande para a equipe de higienização, que não sabia com o que estava lidando e tinha que entrar no quarto, tanto dos pacientes com Covid, quanto dos suspeitos, enfim. Veio uma segunda onda, que eu acho que foi bem complicada para o hospital, que foi quando os profissionais começaram a se contaminar. Então, o começo foram poucos profissionais, e aí depois veio um patamar bem ruim para a gente, que a gente tinha, em média, 10 a 12 funcionários por dia se afastando entre suspeita e os positivados. O hospital desenvolveu uma metodologia junto com o laboratório de análises clínicas que desde o ano passado e por muito tempo na cidade toda nós fomos o único laboratório que entregava o resultado no mesmo dia. Então, por uma necessidade nossa de não ficar sem funcionários para trabalhar, no nosso laboratório, nós temos um laboratório genômico também, então, todo exame que a gente coletava até às 10 da manhã, o resultado saía até às 7 horas da noite, o que nos auxiliou muito na volta dos profissionais que eram só suspeitos, porque você vai para a unidade de saúde, eles te dão 5 dias, aí faz o exame, leva mais 3, e a gente não tinha mais mão de obra para trabalhar com isso. E aí nós tivemos uma onda ruim, que foi até o começo da vacinação, e o hospital realmente foi... a gente começou a vacinação dos funcionários em fevereiro do ano passado, fevereiro desse ano. Tem uma grata colocação de que enquanto 1% só da população estava vacinada, a gente já estava indo para a segunda dose. Então, a gente conseguiu, junto com a secretaria, vacinar todos os profissionais, e aí a gente começou a ver realmente uma estabilidade não ter. Então, aquela rotina que a gente tinha de receber e-mail todos os dias com afastamento foi drástico, assim. A queda foi pontual. Começou a primeira dose, a hora que deu a segunda dose, hoje é raríssimo a gente ter funcionário afastado com Covid. Eu É isso. Melissa, eu só vou dar a oportunidade para os demais se apresentarem, mas a gente volta já com você, porque Tranquilo. eu acho que aqui a gente tem cenários diferentes, né? Então, a gente tem uma cooperativa médica, a gente tem um hospital filantrópico, a gente tem um hospital privado. Eu acho que o legal dessa roda de conversa é entender essas particularidades, né? E aí eu queria que a Gladys falasse um pouquinho, né? Gladys se apresentasse, falasse qual é a sua instituição e também desse momento, né, de enfrentamento inicial, e aí a gente vai rodando para tornar essa roda de conversa dinâmica. Bom, boa tarde a todos, obrigada, Tânia, pelo convite. Meu nome é Gladys, sou enfermeira de formação, meu início de profissão foi como enfermeira de transplante de órgãos, foi um foco que eu tive na carreira assistencial por bons anos, vamos dizer, dentro de uma instituição aqui em São Paulo, e depois disso, saindo dessa primeira instituição, que foi o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, que eu trabalhei por 9 anos, eu fui para o Hospital Samaritano, ainda como enfermeira, e lá me descobriram como hoteleira, né? Eu posso falar que lá foi o meu aprendizado quanto hoteleira, na época com o apoio de uma consultoria, eu fui iniciando na hotelaria e fui buscar em seguida essa formação como administradora e como hoteleira. Então, de 2002 para cá, eu atuo nas áreas mais de hotelaria e de apoio, né? Hoje trabalho no Hospital Santa Catarina Paulista, né? É uma rede, né, da Associação Congregação Santa Catarina. Então, eu trabalho em um desses hospitais, que fica na Avenida Paulista, aqui em São Paulo, que é um dos nossos, né, um hospital de nossa referência na rede, atuando como gerente de apoio. Muda um pouquinho, né, de nomenclatura de um local para o outro, então lá a gente entende como uma gerência de apoio, e eu assumo as áreas de nutrição, toda a parte de hotelaria, e aí quando a gente fala de hotelaria, a gente vai falar de
rouparia, a gente vai falar de toda a ambientação, a gente tem, né, um pool de áreas dentro dessa hotelaria. Eu atuo na farmácia, na parte de almoxerifado também, na parte de liberação de leitos, né, que é uma das áreas que eu mais atuo desde o comecinho aí da minha carreira na parte de hotelaria, né. É um hospital filantrópico, hoje atuando com praticamente 300 leitos, 85 só de leitos de UTI, então um hospital de grande porte, e que a gente tem feito um trabalho no hospital filantrópico, né, a rede é filantrópica, né, a gente tem essa atividade de SUS dentro da rede, e aí a gente se deparou ano passado com esse desafio, né, eu acho que a gente teve um grande foco que foi na questão de buscar formas de acolher melhor, não só o profissional, não só o cliente, não só o médico, né? Eu acho que o hospital foi com várias ações tentando entender como acolher esses públicos, né? Porque, na realidade, quando veio a pandemia, você tinha o profissional com receio de estar ali trabalhando e chegar em casa, ter o contato com a sua mãe, com o seu pai que era idoso e que ainda não estava vacinado. Então, você teve esse estresse do profissional, né, dentro dessas instituições, né? Você teve profissionais que tiveram doenças em casa e que automaticamente estavam também fragilizados. Você teve a família dentro dessa instituição que foi afastado da sua família, né? No momento que ele se sente mais fragilizado, ele ficou sozinho, né? Muitas vezes dentro de um quarto de UTI ou dentro de um quarto de unidade de internação, sem poder ter esse contato. O médico, que também, querendo ou não, apesar de estar dando assistência, ele também estava correndo o seu risco, né? Então, a gente teve, eu brinquei, né, naquela época, falava assim, a gente fazia um mega processo com um hospital lotado, e estava tudo bem. Nós tivemos também as baixas, né, de ocupação, como a Melissa comentou, dentro desses hospitais no comecinho da pandemia, só que o movimento que a gente fez de mudança de processo foi gigantesco, e que às vezes fazia a gente refletir muito mais do que com o hospital lotado e com um processo estável. Então, acho que esse foi um desafio que a gente teve em todos os hospitais, né? Conseguir acolher todos esses públicos, fazer com que as pessoas sentissem confiança no momento que não dava muito, né, para sentir essa confiança, e ao mesmo tempo ser muito ágil em mudanças de processos. E aí aquela baixa da ocupação nos ajudou até a estar hoje mais fortalecidos em termos de processos, e quando a gente teve o segundo pico, a gente já tinha processos mais maduros para lidar com tudo aquilo, né? Então, acho que foi um pouquinho aí da nossa história dentro do Hospital Santa Catarina. Acredito que nos outros hospitais a gente, né, todo mundo acabou passando um pouquinho por isso, né? Que apesar do hospital com uma ocupação no comecinho um pouco mais baixa do que o nosso habitual, a mudança de processo era constante, né? Para a gente conseguir buscar cada vez mais qualidade, segurança para o paciente, para o médico e para o profissional, né? Então, um pouquinho da nossa realidade aí do ano passado para cá, né? Legal, hoje, como legal, todos, Gladys. né? Hospital cheio, tentando buscar aí o seu equilíbrio entre baixa de Covid, né, e alta de cirurgias e tudo mais. Então, mas eu acho que mais amadurecido. Foi bem interessante. Legal. Obrigada, Gladys. Alessandra, por favor. Boa tarde a todos. Eu queria também agradecer a Tânia pela oportunidade de estar participando, né, revendo alguns colegas que há tanto tempo a gente, né, não pode se ver pessoalmente, faz muita falta essa troca. E dizer que tudo que todo mundo falou, a gente também aqui em Sorocaba viveu um pouquinho. Então, eu me chamo Alessandra, eu sou gerente de hotelaria da Unimed Sorocaba. Sob a minha gestão aqui a equipe de hospitalidade, o serviço de nutrição e gastronomia, a segurança patrimonial, serviço de governança que comporta a higiene, a rouparia, a conservação e jardinagem, que a gente tem um parceiro externo, e a gestão ambiental. Um dos principais desafios que eu acho que é o maior na minha concepção foi o medo, né? O medo das nossas equipes, como a Gladys bem colocou, a dificuldade, porque
quando você vinha em tempos normais para o hospital, era você desempenhando o seu papel para que o outro se cuidasse. Dentro da pandemia, primeiro porque ninguém sabia no primeiro momento como fazer as coisas, como fazer tudo acontecer, o medo de se contaminar, o medo de levar para casa e o medo de ficar desempregado. Eu acho que foi uma somatória ali, então eu acho que isso sobressaiu. Também a gente descobriu na pandemia do quanto a gente é capaz. Porque em momentos que a gente teve o hospital lotado e que a gente se deparava com a ocupação lá em cima pelos procedimentos cirúrgicos e aquela rotina doida, a gente percebeu durante a pandemia que era uma rotina tão tranquila e tão estável, porque a gente dominava tudo, né? E diante da pandemia, a gente não dominava nada. Muda esse processo aqui, não, vamos deixar de atender, essa área terá que ser isolada, e aí o colaborador que vai para lá tem que ser treinado, e o SCH vem e apoia, mas não tem local para fazer treinamento, não pode reunir todo mundo numa sala. Então, eu acho que a gente venceu grandes barreiras, né, em treinar essas pessoas. Saliento que a educação continuada ela é fundamental para que isso dê certo, para que ela funcione. Nós passamos a fazer os nossos treinamentos, muito deles online, por falta de espaço físico, por não ter aonde, né, estar com várias pessoas ao mesmo tempo. A educação continuada foi para a área da assistência, em plena pandemia, na nossa primeira onda aqui, ela foi para a UTI para tentar treinar no box da UTI, então, para mostrar para o colaborador, para que ele se sentisse seguro, a gente entendeu a importância disso, né, que ele tivesse seguro ali frente àquele processo que ele ia desenvolver. E graças a Deus a gente teve um bom retorno disso. Passamos a primeira onda, entramos na segunda como todo mundo, foi uma avalanche aqui em Sorocaba, a segunda onda, como em São Paulo e nos outros lugares do país, foi demais. Nós tivemos um momento que 80% do hospital estava ocupado com Covid, né? A gente não tinha lugar para pôr nada e, graças a Deus, não tinham outras patologias para serem internadas, como as eletivas. Então, eu acho que a gente sai muito mais forte, muito mais capaz. E uma coisa que eu não podia deixar de falar é o quanto a hotelaria foi reconhecida nesse momento, principalmente as nossas equipes de higiene. O quanto as meninas passaram a ser mais respeitadas, o quanto o nosso trabalho passou a ser mais visto. Nós deixávamos de fazer em outros momentos, em outros procedimentos, em outros tempos? Não. Nós fazíamos, mas nós nem se percebia. E aí, na pandemia, eu ia nas reuniões do nosso comitê aqui, e a primeira coisa, não, porque a gente precisa colocar a higiene em todos os lados, porque a higiene precisa fazer a higienização dos espaços de maneira diferente, que vamos mudar a higiene. Eu falei, gente, calma, que a higiene tem uma parte importante, mas tem todo o resto. A higiene não vai dar conta disso sozinha. Então, eu acho que isso valorizou muito. E a equipe aqui em Sorocaba, e acredito que nos outros, a equipe percebeu isso. Ficou perceptível para ela, do quanto ela era importante, porque ela foi envolvida nos processos. Então, eu acho que nós estamos saindo muito mais maduros de tudo isso, com um aprendizado gigante, que ninguém vai tirar da gente. Sim, imagino, com certeza. Essa capacidade que a própria Melissa falou, né, do ser humano de superar tudo que a gente imagina que a gente não consegue, e essa pandemia trouxe, de fato, traz muitas reflexões, né? E a gente quer ouvir de vocês, principalmente, até porque a gente quer se preparar para apoiar, não só com conteúdo, geração de conteúdo, mas principalmente na educação continuada, o que vocês enxergam de desafios, né, que ainda vocês não conseguem sensibilizar a diretoria e outras áreas, né, para essa questão de educação continuada, porque eu sei o quanto a área técnica operacional é tática, né, para a instituição, mas eu também entendo os desafios, né? Quando a gente fala de investir em educação continuada, isso sempre fica para um segundo plano. A gente sabe disso, a gente tem essa consciência, mas a gente entende que não existe outra ferramenta poderosa do que
treinamento, capacitação, aquela velha história de lavar a mão, higienizar não sei quantas vezes, o quanto isso está já inserido no nosso dia a dia, mas o quanto tem que ser falado, né? Diariamente, quanto tem que ser motivado as pessoas a entenderem essa importância. Na pandemia isso aumentou ainda mais, e a gente precisa também trazer essa ressalva para o mundo de treinamento e educação. Então, eu queria ouvir de vocês o que vocês sentem de dificuldades no dia a dia, né? O que vocês esperam do mercado de educação continuada, porque, por exemplo, a gente tem aqui várias instituições, uma diferente da outra, em regiões diferentes, né? E a gente sabe que a cultura dessas organizações são diferentes. A gente entende que o momento também de cada instituição é único, e eu entendo o quanto é importante a gente não ter produtos de prateleira, mas a gente ter produtos que olhem as necessidades pontuais dessas instituições. Eu sou a mais defensora disso, e eu queria ouvir de vocês, faz sentido a gente ter cursos e treinamentos customizados, projetos desenvolvidos para as áreas, entendendo a realidade de cada instituição, entendendo a realidade da cultura dessas instituições? Eu queria começar com o Marconi, e aí a gente continua na mesma sequência. Bom, Tânia, é um tópico muito importante que você tocou. Primeiro, parabéns para as colegas aí, é muito bacana ouvir essas ações que elas fizeram, e todas elas têm excelência na gestão, e não é à toa que estão à frente de grandes instituições no país, né? Para contextualizar um pouquinho, o Sabará é um hospital pediátrico também, 100% pediátrico, não tão grande como o Pequeno Príncipe, a gente é um pouco menor em estrutura, né? 128 leitos, mas enfim, tem toda uma importância estratégica na pediatria nacional, assim como os colegas também. E mais do que nunca, não só por conta da pandemia, a gente já vinha numa estratégia de conhecimento andando junto com assistência e operação. Então, investimento no conhecimento de todas as equipes, né? Um time bem forte desde o recrutamento e seleção, passando pela parte de treinamento. A gente tem um braço muito bacana, que é o Instituto Pense, de ensino e pesquisa, que a gente também estrategicamente anda muito junto com o hospital, e também áreas técnicas internas, que aí vai também como Serviço de Controle de Infecção, SESMIT, a própria acreditação que a gente tem, estamos indo em busca da 4ª recertificação pela Joint Commission Internacional, exige muito essa questão de treinamento, de capacitação dos profissionais. A mão de obra é escassa, ainda mais em períodos de pandemia. Lá atrás, no início, a gente teve aí o afastamento por idade, depois veio por essas questões de gravidez, igual a Melissa citou, todo um cuidado com a segurança. Então, o turnover foi grande, o absenteísmo foi grande. A mão de obra também olhava para o mundo da saúde com certo receio, então a gente teve uma certa dificuldade de achar mão de obra. Foi como alguns anos atrás, quando a engenharia civil deu aquele boom, né? Todo mundo migrou para engenharia civil, agora foi a pandemia. Só que a engenharia parou e a mão de obra tinha receio de vir também. Então, são cenários que a gente tem que se adaptar. E, da mesma forma, se adaptar pelas condições da pandemia, do cenário, baixas ocupações. Para hospitais pediátricos, a gente divide esse cenário aí, como o Pequeno Príncipe falou, a Melissa e a Jayce, ao contrário de hospitais de adultos e gerais, né, que tiveram ocupação lá em cima. Então, nós passamos por períodos aí de pronto-socorro vazio, de ocupação vazia, centro cirúrgico vazio. Os próprios cirurgiões são pessoas de mais idade também, né, tiveram que se afastar. Então, o que a Melissa bem falou, o faturamento não andava junto com a receita. E aí, volumes de mercado de EPI, de custos de EPI, você tem uma população dentro do hospital que você tem que manter segura. Como é que você vai falar para a pessoa vir trabalhar que é seguro se você não fornece segurança? Então, um outro momento aí de escassez de EPIs, de insumos. Então, como é que você vai? Da mesma forma, altos valores, enfim, todos os cenários que a gente atravessou aí. Mas o principal deles também é a capacitação. Então, desde o início, desde uma mínima informação até treinamento, a gente não pode abrir mão. O desafio do distanciamento foi importante. Então, como que a gente vai trabalhar essa capilaridade do conhecimento? Onde o conhecimento vai chegar? Como? Ferramentas, né? Assim como nós estamos aqui nesse evento hoje virtualmente, a gente pensou da mesma forma para não deixar de capacitar nossos profissionais. Não pode abrir mão de treinamento, de capacitação,
de exigir o mínimo possível, descrição de cargo, experiência, um perfil adequado para o hospital. Que tipo de ferramentas, Marconi, vocês usaram? Você pode compartilhar? Ferramentas como essa, Zoom, o Teams, reuniões virtuais, a gente não abriu mão de não pode se reunir, não pode ter treinamento, não pode ter capacitação, ou desde lideranças até pequenas ações operacionais, ou desmembrando, tá? Em vez de fazer uma orientação para 15 pessoas, faz para 5, para 5, para 5, e aí por aí vai. Claro, dá mais trabalho. A questão de tecnologia não é um fator de grande familiaridade para muitas pessoas, né? Principalmente com essa mão de obra nossa que a gente tem, de auxiliares de higiene, de rouparia, de estacionamento, sem demérito nenhum, claro, mas tem as dificuldades. Até a gente também, até hoje, tem dificuldades com Zoom, com Teams, né? Vive apanhando. Eu acabei de sair da reunião e voltei agora sem querer. Então, é tudo muito... E como que você faz para chegar isso na pessoa, né, que tem escolaridade média, o ensino básico, que tem que reforçar, e conforme a Alessandra falou, ressignificar essas pessoas dentro do hospital, né? Realmente ela tem uma certa, culturalmente, uma baixa autoestima, e como que você faz essa ressignificação, né? E junto a isso, os clientes também estão sabendo como que é a limpeza, a cobrança por limpeza, então não basta limpar, tem que provar que está limpo, que seus processos estão seguros. Agora, voltando à capacitação, desmembrar e treinar essas pessoas para usar ferramentas, né? E trabalhar outras formas de treinamento, ser mais visual, áudio, manda link por e-mail, a pessoa tem que acessar, a prova vai por e-mail também, cria-se um login genérico, enfim. Mas a gente não pode abrir mão jamais de capacitar, de treinar. A gente também, né? Foi até bom muitas vezes, muitos cursos vieram aí à distância, que a gente está treinando, está capacitando, está estudando, MBAs à distância, pós à distância, e não é diferente para outras equipes operacionais. Então, nunca abri mão dessa continuidade do ensino. Ok, Melissa e a Geise, vocês podem dar continuidade aqui para a nossa conversa? O Inlagos Academy, a gente tem um portal que já tem vários cursos lá. A ideia de ouvir vocês é o que a gente pode personalizar, o que a gente pode melhorar. O Paulo Marcos, que é o presidente do Inlagos, foi diretor executivo da AMIL, está aqui na sala com a gente. Ele é o líder do grupo de lideranças, Marconi, que você participa. Ele está aqui na sala, no final o Paulinho vai falar. Mas antes, Paulo, de você falar, eu queria ouvir essas essas 4 gestoras que estão aqui de hotelaria, para também compartilhar, assim como o Marconi, esses desafios de treinar, capacitar equipes, né? E o que vocês observam que, de fato, faltou, o que precisa, né? Para a gente poder apoiar vocês nesse sentido. Você pode falar, Melissa? Não esquece de abrir a câmera. Olha, na verdade, eu acho que não é nem o que faltou, né? No começo foi tudo muito confuso. Então, você treinava a equipe de um jeito, daqui uma semana saía uma determinação diferente, você começava a treinar tudo de novo, chegava uma hora que as pessoas se perdiam. Eu lembro muito de protocolo de limpeza de elevador, quando tinha transporte de paciente com Covid, e aí um esquecia de avisar, e daí... Hoje eu acho que parece que a gente está trabalhando com uma naturalidade gigantesca sobre o que está acontecendo, né? E na verdade, eu realmente tendo a acreditar que estamos no final disso. Mas também, quem esperava, né, que a gente fosse passar por isso? Por algo que acho que nem em sonho a gente imaginou que durante esta nossa existência fosse vir uma pandemia. Eu faço muita menção, por exemplo, ao H1N1, quando aconteceu a primeira onda também. Algo novo, algo diferente, que gerou também uma comoção de treinamento, de protocolos, mas não gerou, eu acho que até o medo individual que cada um teve,
de trabalhar, das suas famílias, de levar isso para casa, ou de acontecer alguma coisa e a gente não saber como lidar. Pessoalmente, eu tive Covid esse ano, em maio, e a gente, uma onda, né? Todo mundo da minha casa pegou, inclusive minhas crianças, com 1 aninho, com 4 aninhos. Nós pegamos em 14 pessoas e a gente não consegue sequer saber quem pegou primeiro e como que isso se dissipou. E aí é aquela hora que você fala assim, eu vejo muita coisa ruim, eu vejo muita coisa boa e agora isso está aqui dentro, né? Daí você sai um pouco dessa questão profissional para a questão pessoal e saber que você também está vivendo isso e como é que vai ser o desenrolar de tudo. E o desenrolar foi, né, para a gente foi muito tranquilo, mas, por exemplo, essa madrugada a gente acabou perdendo o pai de de uma das supervisoras nossa da hotelaria com Covid, e também a família inteira pegou e acabou que o pai dela acabou falecendo essa noite. Então, apesar das coisas estarem caminhando para a normalidade, a gente ainda tem essa incógnita de uma doença que você não sabe se a pessoa infectada vai evoluir para ruim ou se vai passar bem. E eu acho que o psicológico também do funcionário, da equipe, mexeu muito. Então, com a equipe de higiene, principalmente com esses funcionários que trabalharam diretamente com o Covid, essa relação muito perto das supervisoras, das coordenadoras. O hospital fez 2 movimentos bem grandes, um de bonificação financeira mesmo para os profissionais que trabalharam em linha de frente, somente para os profissionais que trabalharam em linha de frente. Então, já foi na tua gestão, né, Jace? Tem agora, eu acho, uns 4 ou 5 meses que o hospital fez essa bonificação. Em outro momento, a gente fez uma ação também com toda a linha de frente, enfermagem, recepção, higienização, todo mundo, onde a gente ia até o setor com violão, música e a gerente de RH, que por sinal foi a primeira pessoa a pegar Covid na instituição, e a diretora de enfermagem e eu, que éramos quem tinha a linha de frente. Então, eles faziam essa música, todos os funcionários receberam um girassol, porque era uma música que fazia menção ao girassol, e nós levamos fotos, doces e um agradecimento pessoal nosso por estarem na linha de frente. Então, foi alguns cuidados assim que a gente tentou ter do psicológico, e, obviamente, tudo que o Marconi falou também, né? A distribuição de EPIs, a compra, foi muito bem alinhado, nós não tivemos absolutamente falta de nada. E a gente continua fornecendo até hoje as máscaras para os funcionários. Hoje em dia ninguém mais usa a sua máscara própria. A gente passou a distribuir pela instituição. Recebemos também um volume altíssimo de doações de álcool e de máscaras que a gente forneceu para os funcionários, inclusive levarem para casa mesmo, para terem em casa. E mais do que isso, a gente fez uma ação também com os funcionários que contraíram Covid e que não têm família na cidade. Então, a gente teve que abrir um ambulatório estratégico aqui no hospital para a Covid, que vai ser desativado quando tudo isso acabar, pela quantidade de casos que teve, e esse acompanhamento. Então, à noite, a médica ligava para passar o resultado para o paciente, e quando positivo, eles ligavam para a gente a cada 2 dias para saber a evolução do caso. E dos nossos funcionários, eu tive 2, por exemplo, que não tinham família nenhuma em Curitiba. O hospital fez as compras, fez mercado, fez tudo que foi necessário, foi em farmácia, comprou remédio e a gente levava até a casa do colaborador, porque já é uma doença que, né, causa esse mal-estar psicológico de não saber o desfecho. E aí você não ter ninguém na cidade é muito ruim, né? Então teve esse cuidado. Então, a gente tem aqui no hospital, a gente tem um CAC, que se chama Central de Apoio ao Colaborador, e o CAC é o que faz essa ponte com tudo, esse olho para o funcionário de apoio e de estender a mão sempre que precisa.
Geice, a é, Melissa comentou o quanto foi desafiador para você, né? Então, eu queria até ouvir um pouco de você, e é, principalmente nessa questão de capacitação, que a gente tá batendo esse sim, papo aqui hoje, para entender como você consegue, eu entendo, né, o desafio da hotelaria, que não é só desenvolver e capacitar as equipes próprias, né, as equipes terceiras, né, no caso do Marconi, da própria Alessandra e da Gladys, no caso de vocês é tudo próprio, né, então o desafio é maior ainda. tudo orgânico. Até puxando um pouco do que a Melissa está falando, né? O Hospital Pequeno Príncipe é visto pela comunidade como um dos melhores hospitais para se trabalhar. Então, as pessoas querem vir trabalhar aqui. E quando entram, normalmente permanecem. Então, a gente tem muitos funcionários de 35 anos de casa. Na minha equipe mesmo, eu tenho várias funcionárias, a média é de 5, 6 anos de casa. Tenho poucas pessoas com, né, o nosso turnover até que não é tão alto assim. Mas então, pensando tudo nessa questão de treinamento, eu acho que envolve muito do que o Marconi falou, que, claro, traz todo também histórico que a Melissa também disse que, né, colocou que o hospital já fez, mas desde o recrutamento e seleção do Pequeno Príncipe, para vocês terem uma ideia, nosso processo seletivo leva 30 dias para repor uma vaga. Ele é extremamente criterioso. As psicólogas do RH fazem uma análise comportamental gigante, até porque o Hospital Pequeno Príncipe é o local onde todo mundo quer trabalhar. Porque tem esse atendimento ao colaborador, porque é voltado para essa questão de tratar o psicológico dos funcionários. Então, a gente tem um suporte, assim, muito maior do que qualquer em outro hospital. E antes de vir para cá, eu trabalhava em empresas terceirizadas. Então, eu trabalhei em hospital, eu saí, fui para empresas terceirizadas, como Brasanitas, depois trabalhei no Orbank, que terceirização pública, e aí depois vim para cá. Então, eu sentei do outro lado da mesa do terceirizado e eu consigo enxergar um pouquinho dos dois lados hoje. E quando a gente, né, pensa em 30 dias para contratar, eu numa terceirizada quase infarto, pensando em 30 dias. Eu contratava 200 pessoas em 2 dias para entrar numa licitação de emergencial que eu ganhava. Então, isso era um absurdo para mim em 30 dias. Mas tamanha criteriosidade do processo seletivo. Então, pensando nisso, em começar um recrutamento e seleção correto, né, adequado, a gente faz uma integração personalizada. Então, a supervisão recebe o colaborador novo, passa um dia com ela treinando o profissional. Você não vai aprender com o coleguinha como eu fazia numa terceirizada. Contratei gente, olha, vai para o setor junto com a colega lá que já faz aquele trabalho e aprende com ela, e aí eu vou passando e vou corrigindo. Normalmente é assim que acontece, né? Em outros lugares que eu já trabalhei, fazia assim e já vi acontecer assim. Aqui não. Então, a supervisão faz a integração no primeiro dia. No segundo dia, ela coloca a pessoa junto com outra colaboradora para aprender onde é o setor, onde é cada sala, e aí faz esse acompanhamento um pouco mais de perto. E aí, voltando a trazer um pouco da minha experiência com os dois lados, eu acho que o ponto-chave de tudo é o desenvolvimento da supervisão. Aí sim, eu acho que entra muito a questão de tecnologia, em trazer os treinamentos para a supervisão. Supervisão, quando eu falo supervisão, gente, vocês é encarregado, provavelmente. O nosso sindicato da área hospitalar não tem encarregado, então por isso elas são supervisoras. Mas, né, traduzindo talvez para a área de vocês, são os encarregados da equipe. E até a supervisão depois do encarregado. Então, elas sim, hoje conseguem acessar os computadores, elas acessam, usam os telefones, o WhatsApp, todos os grupos, e eu acho que essa parte de treinamento online, ou que a gente mais usou durante essa pandemia, foi para desenvolver a supervisão, e aí sim essa supervisão capacitar o profissional na ponta. Essa parte de fazer a capacitação de ponta a ponta, de setor em setor e não poder aglomerar, por esse lado até que foi positivo. Porque botar uma servente de limpeza sentada no auditório para receber treinamento e passar 2 slides, dorme, né, gente? Isso acontece muito, é muito difícil. Então, elas estão na ativa. Trabalho duplo, né? Em casa e num hospital. Chegou, sentou, tomou um café, é fato que o sono bate, o cansaço do corpo bate. Então, eu, pelo menos, tive algumas experiências de pouca produtividade quando reunia-se em auditórios para passar um certo treinamento dessa forma. Achava muito mais efetivo quando isso era feito realmente de pé, 10, 15 minutos no setor, ou fazendo a coisa muito mais na prática do que na teoria. Isso voltado para realmente a equipe de ponta, eu acho, sabe? De quem está realmente colocando a mão na massa lá
na ponta mesmo, a servente de limpeza, a auxiliar de rouparia, nós aqui temos lavadores, né? Eu tenho lavanderia própria, então eu acho que funciona mesmo no tete a tete. Mas para a supervisão eu acho que é muito válido. Eu trazendo a experiência da terceirizada hoje, estou num trabalho muito de desenvolver as minhas supervisoras aqui, para que elas sim façam esse acompanhamento. Eu costumo dar menos as coisas de mão beijada para elas, eu lanço alguns desafios, né? Desde como montar um carrinho funcional. A gente até estava conversando esses dias, eu e a Melissa, para melhorar os carrinhos, a aparência deles. Seria muito fácil eu chegar e mostrar como eu quero o carrinho. Né? Seria simples, teoricamente, pela experiência, por tudo que eu já vi. Mas eu lancei um desafio para que elas montassem o seu melhor carrinho e trouxessem para a gente fazer uma votação, e até a Melissa não sabe ainda, mas ela vai escolher depois qual que é o melhor. E aí, sim, esse modelo virar um padrão. Então, são coisinhas assim, sabe? E aí entra muita parte psicológica que a Melissa trouxe, que o hospital faz muito, que é cuidar da parte psicológica do funcionário e fazer esse mimo de cantar uma música, de dar um docinho. O dia de comemoração do dia da hotelaria, a gente recebe um mimo, é uma garrafinha, é um chocolate, é um bombom, é um bilhetinho, as psicólogas que vêm no setor. Então, aqui tem muito esse cuidado que acaba que ajuda também depois na capacitação do profissional, para ele absorver tudo isso, para querer ficar no hospital, porque realmente é um hospital bom para se trabalhar nesse sentido. Aí a realidade Humanizado, né? Exatamente, Tânia. Aí a realidade talvez é um pouquinho diferente, né, dos outros locais, e a gente recebe muita doação, então isso nos ajuda muito. Eu não tenho que aprovar isso com a diretoria, isso vem naturalmente para nós. Essa é a parte boa, né? Mas assim, querer ter uma pessoa só de educação continuada, vou confessar que óbvio que eu queria, né? Só que para transformar alguém para fazer só isso o dia inteiro seria meu sonho de consumo. Mas aí nosso pensamento aqui, né? Eu vindo de terceirizada de novo, tenho que remanejar daqui, tirar 2 dali, 3 dali, juntar e fazer um pacote para tentar apresentar. Hoje, infelizmente, é só dessa forma que eu vejo, sabe? Perfeito. Gladys? Vamos lá. Acho que eu pego um pouquinho de cada um, né, na nossa prática hoje. O que eu acho que foi um ponto bastante favorável aqui no Santa Catarina é que um pouco antes desse início de Covid, né, de setembro do ano passado para cá, a gente fez uma mudança em relação à equipe de higiene. A gente tinha uma equipe terceira e a gente migrou para um processo de internalização. Então, hoje, toda a higiene é internalizada, né, CLT. Então, a gente pegou esse momento de entrada dessa equipe e o que tinha de escopo dentro desse projeto, que era um grande projeto, né, nós passamos por 6 meses em trânsito com essa equipe, né, entrando e o terceiro saindo, o que tinha de muito forte dentro desse projeto era o treinamento. Né, não tinha como ser diferente no momento de internalização de um grande processo. Né? Então, a gente, no momento do projeto, entrou com os treinamentos, né, de forma forte, então, isso veio desde RH, a parceiro com SCH, com segurança do trabalho, né, equipes que hoje atuam, né, com essa equipe, e a gente, então, montou um grande treinamento, mesclando, né, esse treinamento, como o Marconi falou, né, então, assim, eu, ao invés de colocar 50 dentro de um auditório que cabe 300, eu vou colocar 20, mas eu vou treinar e fazer um treinamento dinâmico, que eu também concordo, né, que assim, é uma equipe que não dá para passar 2, 3 slides, porque eles têm um movimento diferente, então você precisa fazer algo muito dinâmico, né, com essa equipe, mas é uma equipe que eu sempre defendi que precisa de muito treinamento, porque infelizmente, né, a nossa sociedade, todo mundo conhece, a gente tem, às vezes, essa equipe é de um nível social muito baixo e de uma experiência muito diferente de um porte, talvez, de um hospital, né, como o nosso, né, de qualquer um de nós. Então, ele não pode trazer essa experiência da casa dele, infelizmente, né, para dentro da nossa instituição. Então, o treinamento assim, não sei nem se é essencial a palavra que a gente diz, né? Eu tive um colega que ele era um parceiro meu de RH em outra instituição e ele falou, ele trouxe uma história, né? Logo quando eu comecei na hotelaria, e que eu nunca mais esqueci, ele era um consultor de RH e fazia essas seleções comigo, né? Muitas vezes eu brigava com a moça que ficava em casa porque o rejunte de casa não ficava limpo. De repente ela quebrou a perna e eu fui levar a cesta básica na casa dela. Quando eu cheguei na casa dela, não tinha azulejo. Então, o que era a limpeza do rejunte para ela?
infelizmente, uma experiência, né, muitas vezes que a gente não gostaria que ninguém tivesse, mas esse, infelizmente, é o nosso Brasil, né, com população que muitas vezes não tem uma experiência diferenciada, então o treinamento é coisa essencial. Você precisa dar suporte para aquele colaborador que está dentro de uma estrutura que muitas vezes ele não conhece. Então, nesse momento de internalização, né, eu assumi a gerência logo em seguida, né, para pôr esse processo de internalização para dentro. O projeto tinha sido desenhado, e aí esse era um pilar muito forte, né, e que a gente vem trabalhando até hoje. Então, assim, a gente não faz admissão de equipes na área de apoio se ela não passar por um treinamento que ele é todo desenhado, né. O treinamento, a gente sabe que se a gente falar a estrutura de RH, né, o quanto, né, você mesmo, Tânia, comentou no começo, eles têm de demanda da equipe, que é técnica para treinamento. Então, as nossas equipes, quanto liderança, coordenação dessas áreas, precisam estar engajadas no treinamento, porque elas têm condição de dar esse treinamento. Então, em parceria com o RH, com as outras áreas, a gente desenvolve esses treinamentos e a própria área, muitas vezes, aplica esses treinamentos. Tá? O básico não pode entrar sem treinamento. E cronograma de treinamento anual, né? Que a gente muitas vezes não deixa ele definido para o ano inteiro, porque você até precisa sentir a necessidade, a deficiência no dia a dia para poder falar, esse treinamento é importante agora, né? Não vejo que um treinamento que você desenha um cronograma em janeiro e você vai cumprir em dezembro, talvez ele seja o melhor treinamento, né? Você tem, claro, algumas diretrizes para treinamento, mas você tem que perceber o dia a dia, qual que é a sua maior dificuldade, e trazer esse treinamento para essa equipe, né? Então, a gente, com a equipe de base, ainda atua muito em monta um quarto e vamos lá e vamos fazer uma limpeza, é um quarto que tem um isolamento, como é que eu vou fazer isso, ou como é que eu ponho, como é que eu vou me paramentar, e como é que eu vou tirar isso para não me contaminar, né? Agora, quando você diz de uma equipe mais sênior, a gente usou muito, como o Marcondes falou, né? O Teams, o Zoom, o importante é a gente estar engajado, porque as mudanças foram muitas e a gente precisava estar com essa comunicação muito alinhada, né? Então, essas ferramentas foram usadas para que o time de liderança tivesse esse suporte e a gente desdobrasse isso para a operação, tá? Então, basicamente, é dessa forma que a gente veio desde da pandemia, né? E entende que é o essencial para a gente continuar. Obrigada, Gladys. A gente está indo para o final, Alessandra. A gente falou muito de treinamento e capacitação. Eu tive a oportunidade de conhecer a Unimed Sorocaba, fui lá visitar teu hospital, que é uma referência, né? E o Santa Catarina, que foi várias vezes anfitrião do Business Club Healthcare, dos nossos encontros de hotelaria, né, Gladys? Fizemos encontros belíssimos lá no Santa Catarina. É um prazer que a gente, na retomada, possamos ir para Curitiba, fazer lá no Pequeno Príncipe, porque esse é o nosso objetivo, né? Mas a gente falou muito de treinamento principalmente das áreas técnicas, né? Das áreas operacionais, mas e como que a gente faz para levar conhecimento, né? Então, como é que a gente faz para qualificar ainda mais esses profissionais? Como é que a gente faz gestão do conhecimento para esse profissional poder crescer dentro da instituição, crescer como pessoa e reconhecer a instituição que está investindo nele como pessoa, como indivíduo, né? Não somente como profissional. Como é que você enxerga isso, Alessandra? E eu queria ouvir a tua opinião. Eu sei que vocês fazem isso dentro da Unimed Sorocaba. Deixei essa pergunta para você para o final, porque assim não é só treinar e capacitar para as questões táticas e operacionais, né? Como é que eu consigo desenvolver esse profissional, esse indivíduo, para ele de fato ser cada vez melhor como pessoa e crescer, inclusive, dentro da instituição, né? Aqui não foi diferente, a gente trabalhou muito a questão da divulgação do conhecimento nas vias online. Então, isso mostrou para o colaborador, facilitou a autonomia dele de aprendizado, com isso fortaleceu o desenvolvimento dele. A gente possui, como você mesma falou, a gente trabalha junto com o RH, os recrutamentos internos, então as vagas elas são divulgadas na nossa intranet, de acordo, todo colaborador, desde que ele atenda aos critérios, ele pode participar dessa seleção.
ele se sente muito mais seguro, porque o processo ele torna-se transparente, e ele está indo em busca disso, sendo capacitado na área, em busca de melhorar, na maioria das vezes fora da sua área, né, com crescimento, com evolução. Então, isso faz com que ele ganhe essa autonomia de aprendizado dele e que ele otimize o seu tempo para a educação e para o conhecimento, porque conhecimento é a única coisa que ninguém vai tirar dele. Como a Gladys bem colocou, essas nossas equipes de apoio, na maioria das vezes, elas são tão incipientes de poder social, de poder aquisitivo, então elas buscam muito dentro das nossas áreas esse crescimento. Então, essa oportunidade de recrutamento interno, de busca por conhecimento dentro da instituição que ela trabalha, faz com que ela se sinta fortalecida, né? A Unimed Sorocaba, ela tem vários projetos com instituições de ensino para que as pessoas se capacitem. E a nossa educação continuada, ela é fortalecida disso dentro do hospital, fazendo esses treinamentos. Nesse período de pandemia, ela se dividiu no presencial para algumas situações específicas e no online para aqueles que já estavam na área, por exemplo. Então, as integrações, elas sendo presencial, e os colaboradores que precisam, durante, eu acho que foi a Melissa que colocou, que as coisas durante a pandemia, de manhã começavam de um jeito, no final da tarde tinham mudanças. E aí a gente tinha que divulgar isso para toda a equipe. Então, o online, ele vem com uma capacidade de atender um número muito maior de pessoas, né? E de divulgar esse conhecimento numa linha única para todo mundo. Então, isso facilitou muito e fez com que as pessoas se sentissem mais seguras. No entanto, que nós passamos por uma visita de recertificação, de educação, na verdade, nós passamos por recertificação da JCI no próximo ano, e esse foi um ponto forte que ficou, que mesmo durante a pandemia, nós conseguimos realizar os treinamentos e o resultado foi visto como eficaz, né, nas próprias avaliações deles. Então, isso é uma busca constante. E, além disso, as oportunidades que as pessoas estão, além das vagas internas, essas oportunidades de ensino que são disponibilizadas para as pessoas, inclusive com bolsa, né, onde a Unimed está entrando com um aporte financeiro para auxiliar esses colaboradores, isso faz total diferença, né? E a gente, assim como o Pequeno Príncipe, nossos colaboradores, eu faço parte desse grupo, né, a maioria tem uma grande estrada aqui dentro da Unimed, né? Eu estou com 21 anos de instituição e tenho diversas pessoas na minha equipe também que têm 25, 20, 15, então são poucas pessoas novas chegando. E isso tudo é conhecimento. Se a gente não for um lugar onde a pessoa se sente segura, onde ela entende que ela está sendo reconhecida e aonde ela consegue melhorar a sua qualidade, né, social, o seu lado profissional e o seu lado pessoal, porque o que ela aprende aqui, ela acaba levando para a família. Em se tratando de aprendizado, durante a pandemia, tantas coisas a gente fez aqui de treinamento, que se treinava para usar aqui, e o que você pode fazer lá na sua casa. Então, leve para sua família, ensine ela a fazer. Então, isso faz toda a diferença. Perfeito. Bom, foi um bate-papo agradável. Eu vou pedir para a Bruna enviar para vocês o link do Ilags Academy, né? Vamos liberar um código para vocês terem acesso aos conteúdos, para que vocês possam, inclusive, dar retornos e feedbacks para nós do que a gente já tem lá. Talvez vocês não conheçam, mas a gente tem mais de 400 títulos que a gente colocou no Ilags Academy já disponível, mas a gente entende, como eu falei aqui, da importância da gente fazer projetos customizados, entendendo a questão de cultura organizacional, quais são as demandas. Então, a gente tem
lá no Ilags Academy, no nosso portal, já muito conteúdo que pode ser disponibilizado para vocês e para a equipe de vocês, e também a gente fazer projetos customizados. O Marconi aqui vai ser convidado para liderar esse projeto com a gente no Ilags Academy, então a gente está aqui anunciando essa parceria. E eu queria abrir para o Paulo Marcos. Paulinho, se você puder dar a sua fala aqui no grupo. Paulo Marcos, está me ouvindo? Estou vendo que você está aí no celular. Você consegue abrir o seu microfone e falar com a gente? Consegue falar aqui com a gente, Paulinho? Consigo, sim. Eu estava deixando essas meninas falarem. Primeiro, que foi muito rico tudo que eu ouvi. Eu estou com uma lista aqui de perguntas, mas depois eu esclareço com o Marconi. Marconi, prazer vê-lo aqui nesse encontro. E vocês me passaram muita experiência com grandes hospitais. Entretanto, todo hospital, para ser grande, um dia ele foi pequeno. A grande maioria dos hospitais que tem por aí, mais da metade dos hospitais do Brasil são pequenos. E nós estamos preparando um treinamento que envolva aprender com os grandes e ensinar para os pequenos. Eu fiz um curso, por exemplo, de hotelaria no século passado, com os padres do São Camilo. Não sei se o Marconi pegou isso. A gente fazia, era pessoal. Tinha um dos padres que tinha um barbantinho que ele levava lá na calandra para ver se ela estava perdendo vapor, e o barbantinho balançava assim, para saber que estava, porque o consumo de energia era uma coisa assim muito importante. A outra questão que foi debatida aqui é a qualidade do enxoval, do tecido, da roupa, porque se era algodão, se era sintético, o que era. E alguma coisa que eu não vi discutir aqui era o roubo. É uma coisa assim tremenda, principalmente de toalha e de lençol, mas não era aquele roubo que rouba para roubar, não. É porque a pessoa, para ir para casa, precisava de se cobrir, alguma coisa assim, e precisava de ser feito. Bom, ao longo da minha vida, eu também trabalhei em hospitais muito sofisticados que tinham menu de travesseiro. Não sei se vocês já ouviram falar no menu de travesseiros. Para o paciente, escolhia o travesseiro, e a tese é que o paciente passa mais tempo com o travesseiro do que qualquer outra coisa. Então, o travesseiro não pode ser um tijolo, tem que ser uma coisa bem adequada. Isso tudo para dizer que tem todos os níveis de sofisticação. E quanto ao treinamento, quando a gente fala hotelaria, vocês concentraram muito na parte de lavanderia, de limpeza e de aspectos assim da higienização. Mas a hotelaria que a gente vê é uma coisa bem mais ampla. A parte, por exemplo, das arrumadeiras, todo mundo tem que ter um treinamento muito importante para não rasgar a roupa, para a roupa ficar esticadinha, para fazer tudo direito. E, ao mesmo tempo, você não pode terceirizar isso. Agora, por exemplo, lavar a roupa, a tendência que eu vejo é ser praticamente tudo terceirizado e pago em quilo, e tem, inclusive, uma disputa, fazem licitação para ver quem faz mais barato e tal, e aí tem a questão do volume. Mas, resumindo, o que a gente quer fazer, viu, Deise, Gladys, Melissa e Alessandra, é um treinamento contínuo, onde todos têm, no mínimo, um aparelho celular. E poder, no aparelho celular, no intervalo do plantão, em casa, numa folga, clicar lá e aparecer o treinamento de uma forma digital. Aí ele assiste um de vocês falando e mais faz uma série de múltiplas escolhas
explicando, por exemplo, a qualidade de tecido, é isso, aquilo outro, a quantidade de roupa por leito. E estou só aqui chutando. Então, a ideia é você entregar para o seu colaborador o treinamento e dizer para ele, olha, você tem 4, 5 dias para se treinar, treina em casa, treina na condução, tá, no metrô, no ônibus, onde for, você põe o fone no ouvido e vai treinando e vai devolvendo. E aí não é bem um treinamento que você passa para as pessoas, é um aprendizado. As pessoas autoaprendem. Chega lá na frente, puxa, não entendi nada, volta do zero e entende. Porque vocês até comentaram que, quando é no auditório, um dorme para um lado, outro para o outro, em 15 minutos já cansaram, mas esse não tem como, é você com você mesmo. E, no final, ou você aprendeu ou não pode passar para o outro, porque você não deu as respostas adequadas para passar para o outro módulo. Então, é esse o treinamento que a gente pretende oferecer. E o mais importante, que é de uma forma extremamente econômica, porque a tecnologia, observem, tudo na vida que tem tecnologia, hoje os bancos, praticamente é tudo digital e ninguém tem que interagir com ninguém. E aqui no treinamento é a mesma coisa. Vocês comentaram que a equipe de hotelaria é a segunda maior equipe. Eu acho que, para alguns hospitais, é até a primeira, se juntar com a turma de serviços gerais, do que a enfermagem. Daí tem a nutrição também, que são coisas que requerem muito, muito treinamento, porque o turnover de empregados é uma coisa bárbara. E o que eu discuto sempre é: imagina que vocês vão para o aeroporto e vão viajar num avião da TAM. Aí chega lá no destino, quando vão voltar, a turma que entrou para te trazer, o avião é da TAM, mas a turma que entrou saiu do avião da Gol. No hospital é assim. O pessoal que está no Pequeno Príncipe, no dia seguinte, no plantão, ele está no hospital público de pediatria e por aí vai. E a cabeça dele enlouquece, porque não há um padrão. Então, nós temos que pensar, primeiro, em criar um treinamento que gere um padrão. Criar um treinamento que siga uma linguagem e um treinamento contínuo, porque mesmo, eu já fui treinado, tem que voltar, porque surgiu um tecido novo, surgiu uma tecnologia nova e você tem que rever os conceitos. Alessandra, então, você levantou a mão. Essa é a nossa oferta, a nossa proposta. E a pergunta é a seguinte: podemos fazer uma experiência sem custo, só entregar para vocês a nossa plataforma e vocês vão lá ver se atende, aonde que pode ter problema, que tipo de problema, e alguma unidade vai ter algo muito específico. Aí a gente insere essa parte específica da unidade no treinamento daquela unidade. Então, a gente oferece uma educação absolutamente contínua, onde o colaborador é o responsável pelo aprendizado, a máquina gera os pontos para saber se ele aprendeu ou não aprendeu e para depois pular para outro módulo ou receber uma certificação. Então, e vocês, ao mesmo tempo, estão os supervisores permanentes e a gente cria uma espécie de um fórum para, uma vez por mês, alguma coisa assim, durante 1 hora, todo mundo debater o que aprendeu, as dúvidas que ficou e levar uns puxões de orelha e tal, de uma forma que hoje é universal, que, como nós estamos conversando aqui, através do digital, que é o Zoom e tudo isso. Então, o hospital passa a ter um custo muito baixo, usando tecnologia que está disponível, não tem que comprar computador, tablet, nada, é no próprio equipamento da pessoa. Se tiver
um computador em casa, usa o computador, se tiver um tablet, idem, ou até mesmo um celular compartilhado, que seja, porque, como a Gladys falou, as pessoas são muito simples, o nível é baixo. Então, você tem que dar um treinamento que eles possam entender e que você possa cobrar através de testes, de provas, de questões como essa, porque meter as pessoas que dão plantão no auditório, puxa, e o que vai entrar à noite? Aí tem que alguém ir de noite lá para treinar o pessoal da noite, e o pessoal que está de férias, e as pessoas que estão afastadas. Então, nós queremos uma solução que seja extremamente útil para todos, de uma forma que o acesso seja o mais amplo possível e criar um mínimo de padrão, porque o empregado seu hoje, ele sai e vai para o hospital do concorrente, mas amanhã ele está de volta. O hospital é assim, não tem jeito, nós não podemos inventar a roda nem ficar assim, indignado. Caramba, eu ensinei tudo para ele, ele foi para o hospital, desaprendeu tudo, agora volta aqui. Então, temos que encontrar uma solução. E aí, não quero me estender muito com vocês, é te convidar, Marconi, de uma forma bem objetiva, para você coordenar uma comunidade de meninas como essas que estão aqui, que vão desenvolver as melhorias do treinamento, ganhar por isso, e nós podemos ser contratados, ter essa tecnologia contratada para uma quantidade... O Brasil tem 6 mil hospitais, mas vamos ficar em 500 hospitais. Já, e de uma forma contínua, nós vamos ter trabalho para todo mundo na área de treinamento, porque ganha-ganha. O INLAGS, que é o Instituto, ele tem como missão melhorar, mudar a saúde no Brasil através, basicamente, da melhoria da qualidade e da redução drástica dos custos. Isso só vai ser possível com muito treinamento. E principalmente, né, acesso, algo que a Geise, né, pudesse, que pareceu que ela é muito bem qualificada e treinada e entende bem dessa questão da terceirização, pudesse ser ouvida por uma quantidade imensa de pessoas. Isso ia qualificar muito, porque acaba o supervisor, o chefe, o responsável, dedicando muito tempo para coisas assim, muito óbvias, que é o treinamento repetitivo, e acaba sendo chato aqui para nós. Paulinho, muito obrigada. Não, eu queria agora que vocês me sabatinassem para saber se eu estou no caminho certo ou não. A Alessandra levantou a mão primeiro. Pode falar, Alessandra. Olá, boa tarde, Paulo. Você está no caminho certíssimo, porque eu queria ressaltar que essa foi o grande diferencial em se tratando de treinamento aqui no Hospital da Unimed em Sorocaba. Então, o treinamento online, a disponibilidade dele facilitou a vida do colaborador, independente da classe que ele estava, porque isso era muito comum nas outras áreas, na assistencial e no administrativo. Nossas áreas de apoio sempre tinha, porque tem que levar para dentro da sala, porque não vai conseguir assimilar, porque não vai conseguir entender, vai ter dificuldade, não vai ter tempo, e no fim é totalmente ao contrário. As nossas equipes, elas se depararam, elas gostaram do que receberam de material, têm usado muito bem esse material e têm sido muito efetivos os treinamentos. E a ideia é continuar com isso. Então, o caminho é esse. Um case para mostrar, olha aqui como é que o Unimed Sorocaba solucionou. Realmente aqui foi de grande sucesso, de grande valia, e está sendo. E nós continuamos trabalhando todos os treinamentos, ora presencial, ora ele online, e tem funcionado muito bem. Beleza, Alessandra, então não me deixa mentir. Melissa, tudo bem? Tudo, Paulo. E esse drama de 14 pessoas com Covid, caramba. Foi bem difícil nesse caso.
Eu acho que é o caminho certo. Eu acho que falta, sabe, Paulo? Eu acho que para a gente tem bastante dificuldade. Embora tenha alguma coisa ou outra de literatura, a gente é muito manual, né? Em escrever procedimento operacional padrão, em cada vez que surge alguma coisa nova, a gente escrever todo tipo de rotina. Essa busca incessante que a gente tem de testar produto novo, de testar equipamento novo, de testar material novo. A gente tá tendo uma vivência aqui agora bem fresquinha, que a gente comprou todo o nosso equipamento de lavanderia novo, e nós estamos agora começando a desenhar o projeto da construção de uma nova lavanderia. Então, a gente vai construir uma lavanderia fora da instituição, porque hoje a gente está no meio da instituição. A gente tem... Isso daí é coisa do passado, onde havia caldeira que podia explodir, que era um consumo bárbaro. Tem uma outra questão, é a questão dos sindicatos. O empregado do hospital, dependendo do município, do estado, ganha diferente da lavanderia. Então, isso tudo tem que ser pensado, e mais o espaço que a lavanderia ocupa poderia ser para leito, porque o hospital tem muita regra que ele precisa de cumprir. E um galpão para lavanderia praticamente não tem nenhuma regra. Exatamente. Então, hoje a gente está no meio do hospital, e é muito na área nobre. É uma tendência de mudar. Agora, eu sinto que muito hospital vai caminhar para o terceirizado. Então, Paulo, assim, até vou fazer minhas considerações com relação a isso. A gente, há 3 anos atrás, chegou a fechar um contrato para terceirizar a lavanderia. No meio deste contrato, que já estava assinada, a lavanderia foi vendida. E aí veio o grupo Elis, né? Com uma questão financeira gigantesca, que foi comprando todas as lavanderias. E aí o preço foi lá para cima, né? Na verdade, aqui, então o que aconteceu? O preço não foi porque a gente tinha acabado de assinar um contrato, só que a gente recuou. E aí a gente ficou sem opção nenhuma, porque eles compraram tudo que tinha aqui e ficou uma lavanderia em Ponta Grossa. Ok, o contrato estava assinado, não tinha como declinar. O que aconteceu? O nosso contrato tinha uma série de etapas a serem vencidas até o dia do início da terceirização. Desde a entrega do enxoval, inventário, tudo que tinha que ser feito. E não foi. E eles se perderam no meio do caminho, porque ninguém foi fazendo, o enxoval não foi entregue. E, enfim, como a gente estava com medo mesmo, porque essa questão de você não ter para onde escapar, tudo bem, meu contrato estava assinado por 2 anos. E aí, no segundo ano, o preço ia para onde? E aí, se o cara não faz o serviço... uma dúvida tremenda. Eu desmonto tudo, né? Então, a gente rescindiu o contrato no primeiro dia. No primeiro dia de funcionamento, que seria para começar, a gente rescindiu o contrato por eles não terem feito toda a parte deles. Calhou que há muitos anos a instituição quer que a lavanderia saia daqui, porque é isso que você falou, é área de atendimento, é nobre, é no meio do hospital, a nossa lavanderia. E a gente recebeu, há cerca de uns 7, 8 meses atrás, uma doação de um terreno muito grande. E com potencial e todo o aparato possível para a construção da lavanderia. E aí a gente definiu por construir. Então, estamos nesse momento agora em começar toda a planta... Leva para a sua diretoria a ideia de vocês fazerem um consórcio dos hospitais da região, onde ninguém é dono, é um consórcio, seu galpão, sua área, essas máquinas novinhas, servirem para todo mundo, depois compartilha os custos. Exatamente. Uma boa ideia, Paulo. Não na mão de ninguém, não tem ninguém explorando esse serviço, porque isso é assim. O cara pega o contrato, você
vende a sua lavanderia atual para o ferro velho, fica sem lavanderia, depois ele vem, vai puxando o preço, Exatamente. passa a ser um problema para o hospital. Mas fazer um consórcio de todos os hospitais da cidade ou da região para lavarem ali, uma Kombi para recolher a roupa e servir, e pode, de uma forma bem organizada, comprar o tecido na fábrica por um valor menor. Aí pode terceirizar as costureiras para fazer em casa. Tem muita ideia para isso. A gente está desenhando a lavanderia, né? Eu te falei, hoje a gente lava 2 toneladas, 2 toneladas e 100. A gente está desenhando a lavanderia para uma capacidade exageradamente maior do que isso. Então, a gente não sabe o que o futuro reserva. A quantos hospitais da região com essa capacidade, e ela não vai ter ociosidade, e daqui a pouco você vai poder vender esse equipamento antigo, comprar sempre um novinho. E por ser filantrópico também, né? Tem benefícios, né, Melissa? Por ser filantrópico, né? Não é assim, desde que eu entrei, a Jace entrou, a gente sempre, nas outras instituições, a gente sempre trabalhou com serviço terceirizado, a gente sempre abre para as empresas virem fazerem estudo de viabilidade. Mas a questão da filantropia... Ela pesa, né? Ela pesa demais. Não há como. E acaba que isso que a Melissa falou, aqui em Curitiba, infelizmente, existe um monopólio da Elis para todas as lavanderias. Não há outra opção de lavanderia hospitalar para atender. Jace, não tem. A tendência no Brasil é essa. Uma lavanderia está comprando a outra e fazendo pool para poder ganhar muito dinheiro. E é um negócio lucrativo. Não, eu conheci uma lavanderia em Santa Catarina, a Clean Labs, excelente lavanderia, até eles sucumbiram a Elis, e não tem opção. A ideia é, se você fizer um consórcio entre vários hospitais, todo mundo ganha. Verdade. Uma boa ideia. Bom, não vou cobrar nada por essa ideia. Obrigada. Se vocês nos ajudassem a gente faz os créditos. Esse treinamento. Eu vou passar para a Tânia e para o Marconi todo o material de treinamento de hotelaria e tal, que nós já temos pronto. Então, aí vocês vão validar e ver se essa técnica também funciona. E vamos aperfeiçoando. E o subproduto é criar um fórum como esse que nós estamos aqui para debater os temas de hotelaria hospitalar, porque todo dia vai ter uma novidade, alguém que viajou, que teve terceirizado, etc., e a gente tem um moderador para ajudar aí trocando ideia e um aprendendo com o outro. Bom, a gente já estendeu o horário, eu agradeço demais a presença de vocês. A gente acabou gravando essa nossa roda de conversa, ela vai ficar lá no canal Valor em Saúde, a gente vai compartilhar nas redes sociais do Inlages Academy, também nas nossas redes, né? Expandir, né, Marconi, esse evento para a Sociedade Brasileira de Hotelaria Hospitalar. A gente sabe que é um horário crítico para reunir as pessoas, né? Dentro do hospital, então eu agradeço o tempo de cada um aqui, por ter compartilhado, né, todas essas dificuldades vivenciadas por você. Eu não conhecia a Melissa e a Geise, então, assim, é um prazer tê-las conosco nessa jornada de encontros que a gente já faz há muito tempo, né? Fizemos na Abralimp, fizemos com a sociedade, fizemos pelo Business Club Healthcare e agora fazendo pelo Inlages Academy. Então, nós agradecemos a participação de vocês e fica aqui a minha gratidão e a gente vai se falando. Para quem ficou na audiência, o nosso muito obrigada. Valeu, tchau, tchau. turma. Obrigada, gente. Conte conosco. Tchau, pessoal. Um abraço, prazer. Um abraço, tchau.